Olá, que bom ter você por aqui em mais uma sexta das Ciências Jurídicas da Grão Faculdade. Ao meu lado está um convidado muito especial, o professor Tiago Bazzi Brandão, que é nosso professor aqui na Grão Faculdade. Além disso, ele é assistente social, doutor em políticas sociais, é professor especialista em concursos públicos. E eu convidei o professor Tiago para que pudesse falar para gente de um tema que é essencial e urgente, né, professor Tiago? Que são as questões sociais urgentes. E vou passar a palavra para ele. Olá, professora Núbia, muito obrigado aí pelo convite. Fico muito contente em poder fazer parte desse time da Grão Faculdade e vou falar sobre um assunto que é urgente e que traz aí uma demanda para todos nós profissionais, todos os nossos cidadãos. Temos que discutir, pensar em soluções para as questões sociais urgentes, né? E que questões sociais urgentes, Tiago, seriam essas? Eu poderia falar, por exemplo, que a pobreza, a falta de acesso a saneamento básico, a educação de qualidade, seriam essas questões sociais urgentes ou não? Sim, esses são aspectos que compõem aí as questões sociais urgentes. Mas antes é importante tentar definir o que é questão social. Tem uma literatura que discute esse assunto. Questão social é justamente uma pergunta, uma indagação que nasce dentro da sociedade e exige uma resposta. É uma questão não resolvida pela sociedade. E existem algumas questões sociais que historicamente não foram totalmente resolvidas. Por exemplo, a questão da pobreza. A gente ainda tem uma grande parcela da população em situação de pobreza. A questão da violência. Basta ver os indicadores sobre feminicídio, né? A gente tem inúmeros indicadores que mostram o aumento da violência contra a mulher. Basta ver os casos de discriminação. E um outro aspecto também importante, pessoal, que eu quero enfatizar com vocês, é a questão ambiental, que hoje está imiscuída, está correlacionada à questão social. Muito mesmo. A questão da sustentabilidade hoje, ela não é só uma palavra de moda, né? É uma necessidade, ela é vital. E a gente estava recebendo aqui uma convidada um dia desses para falar de ESG. E quando a gente fala de ESG, muitas pessoas imaginam que é modinha e que é algo que só atinge grandes empresas, grandes centros, mas na verdade não é isso. A ESG começa por você. E tratar as questões sociais urgentes, eu também entendo que começa com uma postura diferente de você dentro da sociedade. Eu estou errada, Tiago? Você está certíssima. Hoje, professor, a gente discute um paradigma que chama responsabilidade compartilhada. Inclusive está em muitas legislações, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que quer dizer isso? Quer dizer que é responsabilidade do Estado, é responsabilidade da sociedade, da família e dos indivíduos, um enfrentamento e a busca de solução para os principais problemas que a gente vive na nossa sociedade. Então, todos nós, de alguma forma, devemos assumir essa responsabilidade, seja no exercício do papel profissional, seja no exercício do papel dentro da família, seja no seu ambiente de trabalho, ou seja, como eu, no meu ambiente de trabalho, posso contribuir para fazer campanhas enfrentando a questão da violência no trabalho, da discriminação, do assédio moral, do assédio sexual. É nesse sentido que a gente consegue enfrentar essas questões sociais urgentes. Que maravilha. Eu sei que você preparou um material aí muito bacana para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, e eu estou ansiosa para ver. Vamos dar uma olhadinha aí no material, pessoal. O primeiro ponto que a gente quer chamar a atenção para vocês é que as questões sociais são problemas que afetam a vida das pessoas em sociedade, né? Lembrando que é uma questão, ok? Que vai exigir uma resposta. É uma questão que nasce da onde? Da sociedade. Essas questões podem ser de natureza variada, como pobreza, desigualdade, violência, discriminação e degradação ambiental, que são as principais questões desse contexto que a gente vive. Por exemplo, quando a gente fala de pobreza e desigualdade, a pobreza é um dos problemas sociais mais graves do mundo. Estima-se que em 2022, 736 milhões de pessoas viviam em extrema pobreza, ou seja, com menos de R$ 1,90 por dia. Pessoal, é por isso que hoje, frente a esse problema da pobreza, quase todos os governos do mundo possuem programas de transferência de renda. Porque muitas pessoas não têm renda suficiente para satisfazer as suas necessidades. Então, o Estado assumiu a sua responsabilidade de prover políticas públicas. Mas isso não basta para resolver o problema da pobreza. A gente precisa ter uma mobilização da sociedade, das empresas e dos próprios cidadãos
no sentido de fazer o enfrentamento dessa temática. Mas voltando lá para o material, a gente tem a questão da violência, né? Estima-se que em 2022, 575 mil pessoas foram assassinadas no mundo. E, pessoal, a violência ela aparece a partir de diferentes vetores, né? Desde a violência que nasce das relações afetivas, né, entre os casais, as violências contra crianças, contra pessoas idosas. Então, nesse sentido, a gente precisa criar ações coletivas para o enfrentamento da violência. E hoje a gente já tem um problema que é a violência digital, né, Tiago? Que está aí espalhada. Exatamente. E aí, professora Núbia, a gente até discute isso numa disciplina que chama Ética e Responsabilidade, né? A questão de como adotar uma postura ética no mundo digital. Como promover uma cultura de paz, de não violência, uma cultura que promova a educação em direitos humanos nesse espaço digital. E essa é uma tarefa nossa, como profissionais, de criar e de multiplicar ações voltadas à ética no mundo digital, né? Eu queria também trazer como exemplo a questão da discriminação, né? A discriminação é a prática de tratar uma pessoa, um grupo de pessoas, de forma diferente, com base em suas características, como raça, etnia, gênero, orientação sexual e religião. Muitas das situações de violência que a gente tem hoje, professora Núbia, nascem de práticas de discriminação que são cultivadas aí historicamente na nossa sociedade. Sem dúvida. E a gente tem uma responsabilidade para enfrentar esse problema aí. Primeiro é entender como esse fenômeno da discriminação acontece. É por uma questão racial? É por uma questão de gênero? Né? E segundo, depois de entender isso, a gente precisa pensar que estratégias educativas e de responsabilização devem ser adotadas para enfrentar essa questão social urgente. Pessoal, falando das questões sociais, como é uma questão, a gente tem que falar das respostas. E hoje, quando a gente fala de resposta às questões sociais, a gente fala de responsabilidade social. Esse é um paradigma cultivado aí entre as organizações, entre o Estado, entre os cidadãos. E, nesse sentido, o que a gente pensa como estratégia de enfrentamento às questões sociais envolvem ações, primeiramente no campo do Estado, professora Núbia. O Estado ele tem a responsabilidade de fazer uma legislação social, uma legislação que enfrente essas questões. O Estado tem a responsabilidade de promover as políticas públicas, né, essencial para o atendimento das necessidades da população. E esse Estado também tem uma responsabilidade de prover recurso público, orçamento público, para garantir que essas ações sejam executadas, além de contratar profissionais especializados para lidar com essas questões sociais. Lembrando que a abordagem sobre as questões sociais ela é multidisciplinar. Sim. A gente precisa ter vários saberes, né? E eu gosto muito dessa palavra multidisciplinar, Tiago, porque muitas vezes as pessoas colocam isso nas mãos do Estado como se fosse um dever só dele. Então, o Estado ele precisa prover, ele precisa regulamentar, ele precisa fiscalizar e perpassa também pela educação. O Estado precisa educar as pessoas desde a base a entenderem as diferenças e respeitar as diferenças. Só que o Estado ele não tem essa longa manos que a gente fala, não consegue alcançar todo o universo do Brasil, que é tão múltiplo. Então, isso também é uma responsabilidade que a gente tem que ter em si. Uma autorresponsabilidade. E eu falo sempre que ninguém sabe tudo. E o letramento, ele é essencial. Exatamente. Seja o letramento racial, o letramento digital, o letramento de qualquer coisa. Se você aprende, se você multiplica, você já auxilia ali na sua comunidade, no seu entorno, na sua família, a ceifar essas medidas de discriminação, de violência, de qualquer espécie. Exatamente. É por isso que a gente trouxe um slide que fala da chamada ação coletiva. Vamos dar uma olhadinha. Por exemplo, uma estratégia para lidar com essas questões sociais é organizar-se em grupos. Você pode organizar-se com outras pessoas para trabalhar na resolução de uma questão social específica. Participar de protestos, manifestações, participar de ONGs que estão promovendo a ação social na sua comunidade. Esse letramento, professora Núbia, a gente vê também nesses espaços coletivos. Muito, né? A gente percebe, por exemplo, a gente que dá aula há muito tempo, que aqueles estudantes que passaram por movimentos sociais, por organizações da comunidade, são estudantes que conseguiram amadurecer melhor essa leitura de mundo. Sem dúvida. Né? Então a gente sempre recomenda para os nossos estudantes, para aplicar aquele conteúdo que você está pegando nas aulas, participe da sua comunidade, das associações de bairro,
movimento que trabalha com a questão ambiental, essa participação vai ser fundamental para você adquirir esse letramento. Sem dúvida. E até nos projetos integradores, até nas atividades extensionistas aqui da Grão Faculdade, você pode promover essas ações. Exatamente. Porque a gente vê muito, Tiago, e me corrija se eu estiver errado, que a gente tem essa integração forte em comunidades mais carentes. Por que a gente não vê essa integração forte em comunidades que são mais abastadas, classe média alta? Como se eles tivessem o quê? Totalmente avessos àquela questão do problema. Exatamente. É nesse sentido que a gente vai propor para vocês esse exercício dessa cultura cidadã a partir da participação social. Então veja, a gente falou das questões sociais urgentes, dos diferentes tipos e dos problemas mais graves que a gente enfrenta hoje, pobreza, discriminação, violência, questão ambiental. Falou da responsabilidade do Estado, falou da responsabilidade das organizações, e aí isso inclui também as empresas, né? O GRAM é uma instituição que tem trabalhado com programas pró-equidade, com programas de responsabilidade ambiental, entre outras organizações que assumem esse compromisso. Hoje não dá para pensar em governança corporativa, né, professora? Não dá. Sem essa pegada da responsabilidade social. Você vê que até toda a renda da loja GRAM é revertida para uma instituição, que é o Bem Nunca Para. Pronto. Só para por aí você já consegue entender. Exatamente. E aí vamos falar agora das ações no campo individual, ou seja, que parte de cada um de nós. Vamos lá para o material. Primeiro, como a professora Núbia falou, educar-se sobre questões sociais. É importante estar informado sobre as questões sociais que afetam a sua sociedade. Segundo, participar de ações de solidariedade, para gerar esse senso do coletivo, né? E terceiro, modificar o nosso comportamento. A gente sempre tem um espaço de gap, uma lacuna que a gente pode melhorar e depositar mais esforços para ajudar as outras pessoas é uma atitude muito importante. É nesse sentido que eu vou estabelecer um desafio aí para vocês. Adoro o desafio. Que estão acompanhando essa aula. Primeiro, pesquise soluções criativas e inovadoras para o enfrentamento das questões sociais urgentes. Dê uma pesquisada na internet, na sua comunidade, junto aos seus amigos. Levante aí algumas soluções criativas. Depois, converse com alguém da sua família, com algum colega da faculdade, com alguma pessoa próxima sobre essas soluções e sobre essa live para multiplicar essa educação que a gente quer promover na perspectiva da cidadania. Lembrando, pessoal, o aprendizado significativo ele se dá na medida que a gente pega aquilo que a gente está estudando e a gente aplica na nossa vida. Por isso que eu estou propondo esse desafio para vocês. Esse desafio, Tiago, é maravilhoso, até porque você, aluno aí da Grão Faculdade, pode utilizar esse desafio como sua próxima atividade extensionista do seu curso. Porque quando a gente fala em extensão, a gente está falando de um aprendizado significativo. Você aprende, você distribui o que aprende, e você, ao distribuir, produz resultados com aquilo. E isso é atividade de extensão. Então, quando o MEC coloca uma atividade extensionista como obrigatória nos cursos superiores, é porque ela quer levar esse letramento, essa educação para além dos muros da instituição. Exatamente. Esse desafio ficou sensacional, Thiago. E aí, a gente quer ouvir depois as notícias, que vocês contem pra gente como foi esse levantamento, como foi essa experiência, e a gente vai estar aqui à disposição para trocar mais ideias com vocês. Perfeito, Tiago. Muito obrigado pelo seu tempo. Você é um professor que nós temos muito orgulho de ter aqui na Grão Faculdade, é um parceiro. Os nossos alunos amam as suas aulas, porque eu já recebi vários elogios. Valeu. E o professor Tiago vai estar aqui comigo em outras oportunidades, porque esse cara aqui sabe tudo de políticas públicas e nós que vivemos em sociedade precisamos colocar as políticas públicas em pauta. Então, nós vamos ter outras oportunidades. Obrigada, Tiago. Um abraço. Para você, até a próxima sexta, porque aqui na Sexta da Ciência Jurídica sempre tem um tema interessante, atual e que vai te ajudar, não só na formação acadêmica, mas também para a vida.